Aqui estamos rememorando vários casos criminais de grande impacto por intermédio desse podcast Arquivo Vivo, através do qual nós vamos registrar esses casos em seus bastidores, nos detalhes das suas investigações, nas suas surpresas e na análise completa, até com um pouco de sociologia e filosofia. Hoje nós vamos contar a história de Maria Teresa de Aires de Anda de Lara Campos. Um caso que gira em torno de uma moça muito bonita, de 23 anos de idade, mulher de alta sociedade, que apareceu surpreendentemente e misteriosamente também morta dentro do seu carro no quilômetro 43 da Via Anchieta, que liga a cidade de São Paulo a Santos. O veículo, um Aero Willys, bateu numa mureta de proteção, uma grade de proteção, no quilômetro 43 da Via Anchieta, e tudo indicava que fosse um acidente na estrada. Quando o corpo foi levado e feita a necrópsia, descobriu-se que Maria Teresa tinha uma bala na cabeça que tinha entrado pela região frontal e causado a morte instantânea. Então ela foi encontrada ao volante, já sem vida, não houve o que fazer quando ela chegou à Santa Casa de Misericórdia de Santos. O delegado da cidade de Cubatão e o diretor de polícia na região da Baixada Santista entenderam que se tratava de assassinato e que ela tinha sido misteriosamente morta. Já os encarregados das investigações posteriores pela Delegacia de Homicídios em São Paulo entenderam que havia sido um suicídio. Opiniões completamente conflitantes e que se tornaram mais conflitantes ainda com a participação de um promotor, o representante do Ministério Público, que passou a acompanhar o caso, entendendo também que se tratava de homicídio. Qual o grande mistério que envolve essa história aí? Entendendo-se que as opiniões eram conflitantes, os dois lados se mobilizaram para comprovar as suas teses. Os defensores da tese de homicídio entendiam que não havia nenhuma razão plausível para o homicídio, porque ela havia saído de casa informando que iria jogar tênis no clube paulistano, então que não teria sentido, sendo esse o trajeto, sendo esse o destino planejado, ela ir parar na rodovia Anchieta. Já os defensores do suicídio entendiam que ela deveria ter alguma desilusão, havia se separado recentemente do marido e, tendo uma filha de apenas 3 anos de idade, poderia estar desiludida e procurando então, por fim, a sua existência. A arma utilizada para o crime não foi encontrada. Entretanto, a investigação apurou que uma arma pertencente ao pai de Maria Teresa havia desaparecido e que talvez pudesse ter sido essa a arma do crime. Na bolsa da moça, de 23 anos de idade, foi encontrado um projétil de pistola semiautomática. Mas como não se encontrou a arma, persistiu um pouco essa dúvida. Levantou-se a hipótese de que, como não se sabia que se tratava de uma morte por tiro e não um acidente, que o carro ficou lá parado por algum tempo e algum curioso, passando, vendo aquela arma, tenha se apoderado dela. Mas isso não é certeza, é uma hipótese. O fato é que procurou-se estabelecer uma ligação entre o desaparecimento da arma do pai e a arma utilizada na morte de Maria Teresa. Por coincidência, uma arma do mesmo calibre. O corpo de Maria Teresa foi levado para o Instituto Médico Legal, depois que se constatou na Santa Casa de Santos que havia um tiro na cabeça. Então foi feito o exame e se verificou que esse projétil, uma bala de pistola semiautomática, entrou pela região frontal e alojou-se na cabeça. Quer dizer, esse projétil foi extraído, se descobriu assim qual era o calibre da arma
E não foi feito mais nenhum exame além disso, porque essa constatação do IML foi feita horas depois, muitas horas depois. Poderia ter sido feito um exame residuográfico, ou seja, quando alguém faz um disparo de arma de fogo utilizando as próprias mãos, ficam na mão marcas de pólvora, resíduos de que empunhasse uma arma pela qual se fez um disparo. Esse exame não foi feito porque a constatação de que havia uma bala na cabeça foi considerada suficiente para se comprovar que havia sido assassinato. O delegado, que acreditava tratar-se de suicídio, resolveu fazer um teste que tirasse qualquer tipo de dúvida sobre o caso, ou seja, teria sido suicídio ou teria sido assassinato. Então ele combinou com os peritos de criminalística, levou um carro igual ao de Maria Teresa para a Via Anchieta, e a altura do quilômetro 43, que antecedido por uma pequena curva, eu assisti a essa reconstituição, o carro ficou sem motorista, ou seja, se desligou o contato do motorista com o volante do carro. Então, o carro, a partir daquele instante, ou seja, o início da curva, ele vai desenvolvendo uma trajetória que coincide exatamente com o exato local onde o carro bateu naquela mureta. Ou seja, se não fosse a mureta, o carro se precipitaria num abismo e provavelmente seria considerado um acidente sem sombra de dúvidas e que teria sido esta a real intenção de Maria Teresa Aires de Anda de Lara Campos. Entretanto, o promotor não se convenceu dessa história, mas o delegado sim. Então ele encerrou o inquérito policial informando que era suicídio e que o que ele estava afirmando ao longo do inquérito tinha uma prova técnica absolutamente incontestável. E o promotor, pelo contrário, não aceitou essa ideia, mas não ousou apresentar nada de novo, até porque toda a sua base de raciocínio era fundamentada exatamente na conclusão do inquérito. Então, o parecer do Ministério Público, sem o qual não existe processo penal por meio de uma denúncia criminal, ele preferiu concluir que era um caso misterioso, uma morte a ser esclarecida. O caso é dos anos 60, os anos se passaram e o crime está prescrito. Se houve assassinato, nunca se saberá. Se houve suicídio, é o que diz o inquérito que não teve uma conclusão definitiva. O caso Maria Teresa foi mais um caso apresentado aqui no Arquivo Vivo por mim, Percival de Souza. Nós voltaremos com outros casos intrigantes. Até a próxima.